Vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. O título diz: a sétima carta à igreja de Laodiceia. E diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto e diz, ó amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Eu sei das tuas obras, que nem és frio e nem quente, tomara que fora frio ou quente, assim porque és morno, eu não, e nem és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Certamente dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça pela tua palavra. O Senhor continue abençoando, derramando a tua unção. Abençoa nessa noite e toma direção mais uma vez. Nós estamos aqui para bendizer e exaltar o teu santo nome. Pai, que a palavra, Pai, que alcança nessa noite a tua igreja, possa alcançar aqueles que também nos assistem através do canal Ebenezer Oficial. Repreenda todo mal, quebra todas as barreiras, e que o Senhor possa mais uma vez falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. E, queridos e amados obreiros, pastores e membros, a palavra do Senhor nessa noite vem nos falar acerca de uma grande realidade que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, que é a questão da frieza espiritual. Há uma frieza espiritual muito grande que tem, infelizmente, nesses dias assolado muitos corações. As pessoas hoje já estão deixando os costumes, deixando de cumprir com aquilo que a palavra diz para tomar atitudes próprias. E isso tem trazido grande desastre no meio do cristianismo. E eu quero nesse momento falar aqui sobre essa palavra, e nós vimos que fala sobre uma das cartas que João, através do Espírito Santo, através de Deus, vai endereçar a uma das igrejas da Ásia Menor. E vai falar com uma igreja que estava localizada na cidade de Laodiceia, e ali Deus vai falar poderosamente, mais uma vez, através da sua palavra e do seu servo. O Deus que nós servimos é um Deus que se preocupa com o seu povo, é um Deus que cuida daqueles que hão de herdar a salvação. Então a palavra de Jeová, sempre eu digo que ela corta, mas não sangra, porque a palavra de Deus, por onde ela passa, ela corta, tira o mal e transforma a nossa vida de forma gloriosa. Se nós olharmos a Laodiceia, antes de entrar aqui na palavra, eu quero falar um pouco para que os irmãos entendam. Laodiceia, ela era uma cidade da Frígia e Lídia, e ela estava localizada a 60 quilômetros ao leste de Éfeso. Então essa cidade era uma cidade que pertencia a Zeus, ou seja, Zeus era um deus grego, e aquela cidade de Laodiceia pertencia ao deus grego chamado Zeus. E naquele lugar, aquele deus era como um patrono, um deus deles, então eles tinham uma admiração e participavam de forma gloriosa em adoração a Zeus, ou seja, o povo grego assim fazia. Agora veja bem, essa entidade Zeus,
né, que pertencia ao povo grego, ela era uma admiração para aquele povo de Laodiceia. Agora veja bem, Laodiceia também, para que os irmãos vão pegando aí, para a gente entender melhor sobre aquilo que nós vamos falar no estudo, Laodiceia foi destruída várias vezes. Várias vezes Laodiceia foi destruída, por causa de alguns ataques e mais precisamente, muitas vezes, por causa de terremotos. Então, Laodiceia muitas vezes foi destruída por causa dos terremotos. Agora, antes da cidade se chamar Laodiceia, ela chamava antes Diópolis, era o nome da cidade de Laodiceia. Por quê? Porque Diópolis era a cidade de Zeus. Para que nós venhamos entender, né, na época dos gregos, a cidade não era chamada Laodiceia, mas sim Diópolis. E se nós olharmos aqui no tempo do rei Antíoco Epifânio, aquele rei, ele conquistou um dos reis da Síria, Epifânio II. Ele vai conquistar alguma cidade. Quando ele chega para destruir a cidade de Laodiceia, né, que antes era Diópolis, então quando ele chega para destruir a cidade que futuramente seria Laodiceia, nós vamos ver na história que a sua mulher, que era por nome Laudice, disse, não destrua essa cidade. Ela ficou encantada com a cidade de Laodiceia. E ela disse, não destrua a cidade. E assim, Antíoco, ele faz aquilo que ela pede. Não destrói a cidade que antes era Diópolis. E ali conta a história que ele vai influenciar dentro daquela cidade. Ele vai fazer isso, o rei Antíoco. Ele vai influenciar de tal forma que ele vai trazer recursos. Por quê? Porque a cidade de Diópolis, ela era uma cidade que servia a um Deus chamado Zeus. Havia um Deus que era admirado de forma extraordinária entre aquele povo. Não seria fácil para ele não punir a cidade, porque a mulher queria, e ela disse o seguinte, não destrói a cidade, mas coloca o meu nome em homenagem a essa cidade. E assim ele vai fazer, né? Então, naquele momento, Laodice, que futuramente seria o nome dela Laodiceia, o nome da cidade, por isso houve a mudança de Diópolis para Laodiceia, porque houve uma conquista. Em vez de destruir a cidade, então Antíoco vai preservar, vai entrar com os seus recursos, vai trazer benefícios para aquela cidade, vai trazer mármores, coisa luxuosa, entanto que aquela cidade se tornou uma cidade muito rica e próspera, e a Bíblia fala sobre isso quando nós lemos aqui a carta de João, né, de Apocalipse capítulo 3, no versículo 14, sobre Laodiceia. Agora veja bem, a cidade não é destruída, então eles ali permanecem. Uma cidade muito rica, Laodiceia. Ali havia escola de medicina, ali havia bancos, ali também havia um tipo de lã negra. Aquela lã negra era a moda da época, era uma luxúria só, ou seja, faziam-se vestimentas. Então, era a moda daqueles dias. Quando nós falamos de moda hoje, na atualidade, nós podemos citar Milão, podemos citar Nova York, Paris, mas quando naquele tempo quem estava na moda era Laodiceia e Roma. Eram as duas cidades que estavam na moda, porque esse tipo de tecido, essa lã negra, era requisitada demais. E assim trazia grandes benefícios para aquele lugar. E nós olhando aqui também, além de tudo isso, Laodiceia, ela possuía águas térmicas, ou seja, águas termais, ou seja, a água era quente por natureza. Só que tinha um problema, a água não era potável. Além, assim como em Caldas Novas, nós vemos aí que as águas são quentes por natureza. Lá também era dessa forma.
E então, mas as águas não eram potáveis. Aí eles vão fazer o quê? De Heliópolis, eles vão trazer de outra cidade vizinha, eles vão fazer uns canais de pedra e vai trazer águas para que chegue até a cidade de Laodiceia. Porque as águas de lá eram quentes, mas não era potável. Então, da cidade vizinha, eles vão fazer um canal de pedra e vai trazer água para a cidade de Laodiceia, que era o que faltava naquele lugar. Só que as águas, no decorrer do caminho para chegar até Laodiceia, elas chegavam mornas. Porque no decorrer do trajeto, o sol muito quente, ela aquecia, e quando chegava lá, ela, para beber, tinha que resfriar aquela água. E aí, então, eles tomavam. É tanto que nós vemos na Bíblia Jesus dizendo, porque não é morna e nem é quente, né? Não é fria e nem quente. É morna, então eu vomitar-te-ei da minha boca. Então, é só para que a igreja entenda o que era que estava acontecendo, porque muitas vezes fala Laodiceia e a gente não entende a realidade do que verdadeiramente estava acontecendo. Agora, Laodiceia no grego significa duas coisas. Primeiro, Laos significa povo. Laos, povo. Disse ou dique significa justiça. Então, o nome Laodiceia significa no grego julgamento do povo, ou o povo que julga. Então tem essas duas expressões, julgamento do povo ou o povo que julga. E o que nós aprendemos com esta palavra, o que Jesus queria falar quando ele endereçou essa carta à cidade, à igreja que estava em Laodiceia? Jesus aqui quer nos mostrar a realidade, o retrato da igreja de Laodiceia, que é um retrato da igreja atual que vivemos hoje. A igreja de Laodiceia é um retrato da igreja do fim dos tempos. Então nós vamos perceber que essa realidade ela é tão verdadeira. Por quê? Porque naquele tempo, aquele povo tinha uma religião, aquele povo tinha um Deus, não importa, era Zeus. Mas eles trocaram o Deus por atitude própria, por recursos humanos. Eles esqueceram a religião e agora praticavam as obras do jeito que eles queriam. É tanto que nós vimos no texto que lemos aqui, quando a Bíblia vai retratar e vai exortar, porque eles diziam que era rico, tinha muita coisa, mas não tinha o principal. E essa é a grande realidade, porque Laodiceia retrata a igreja do século 21. Uma igreja que aparentemente tem recursos sobrando, muitas igrejas milionárias, mas falta o principal, que é a obediência, obedecer à voz do Espírito Santo e adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós vivemos um tempo onde a adoração é lá e meio cá, onde as pessoas nem sabem se é crente ou se é descrente. É aquele meio termo, e o meio termo Deus não aceita. Era o que ele estava dizendo a esta igreja aqui. Por quê? Olha bem, na realidade da igreja cristã de hoje, não é a palavra de Deus que julga mais, mas quem julga é o povo, todas as coisas. Lembra que eu falei aqui que o nome Laodiceia significa julgamento do povo, ou povo que julga? Olha só a realidade a qual nós estamos vivendo hoje. Porque hoje não é a palavra que tem prevalecido, mas o que tem prevalecido hoje é o que o povo quer. Não é do meu jeito, não é mais do jeito da palavra. É isso que o Espírito Santo nessa noite está nos falando, porque a palavra sempre prevaleceu, mas até mesmo nos dias da antiguidade a palavra foi esquecida, e hoje não tem sido diferente. Será que a palavra de Deus tem primazia nas nossas vidas? Porque lá em Laodiceia,
não tinha mais. Havia outras coisas que predominavam a Laodiceia e o povo daquelas igrejas. Mas esqueceram que quem dá a ordem final é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dos Exércitos. Meus queridos e amados irmãos, na época dos apóstolos, Laodiceia era uma cidade muito próspera. A cidade riquíssima, nós falamos aqui, ela era um polo industrial. Ela tinha vários recursos, tinha escola de medicina lá naquela época, que tratava os olhos das pessoas. Olha como era evoluída aquela cidade. Ali não só tinha, mas tinha também uma pomada que passava nos ouvidos e tinha colírio, que era tudo produzido naquele lugar. Então Laodiceia era uma cidade riquíssima, muito próspera. Olha aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 1 e 2, Paulo vai fazer menção dela, dizendo: pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e porquanto não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados. Paulo teve desejo que aquela igreja se fortalecesse, que aquela igreja se erguesse e saísse da mornidão, mas eles não tiveram nem oportunidade de ver Paulo fisicamente, pessoalmente. E nos diz as histórias que Paulo escreveu outras coisas, mas que não conseguiram inquirir, ou seja, colocar aqui dentro da palavra do Senhor, aquele povo de Laodiceia. E nós olhando para isso, no sentido profético, essa é a última carta que o Senhor escreve a Laodiceia. É especialmente dirigida à igreja dos tempos finais, assim aos crentes de hoje. O que é a última carta endereçada à última igreja, e ela retrata a atualidade que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus nos adverte acerca dos sinais da vinda de Cristo, e que nos últimos dias, pelo crescimento do pecado, o amor de muitos se esfriariam. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós temos vivido isso, queridos e amados irmãos. Espiritualmente, Laodiceia representa as igrejas de hoje. É aquela igreja que se afastou do Senhor, não sendo nem fria e nem quente. Que tipo de crente nós temos sido, igreja? Porque ou nós somos ou nós temos que deixar. Porque senão a gente perde tempo dentro da casa do Senhor. Porque senão hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu tenho compromisso. Não existe evangelho, coloca isso no seu coração, sem compromisso. Não existe evangelho de qualquer jeito, não. Isso são criatividade dos homens, porque a Bíblia ensina o passo a passo o que é um obreiro, o que é um cristão, o que é ser servo de Deus. Ah, não, mas a Bíblia ensina, mas meu jeito é esse. Você lembra lá que o povo agora é que julgava como é que eles iriam se comportar? É o significado de Laodiceia. É a igreja, é o retrato da igreja da atualidade. Aonde o pastor fala e ninguém ouve a voz do pastor. Deus falou hoje forte ao meu coração. Pastores estão falando e muitos estão entrando no ouvido e saindo no outro. Só que isso aí vai custar um preço. Porque ovelha que não obedece pastor, o final vai ser crítico e muitas tristezas e dores chegará. Ouça a voz do seu pastor. E os pastores falam, recomendam, mostram o caminho, mas as pessoas preferem andar pelos caminhos errados e ainda quer falar mal. Isso são pensamentos diabólicos, são pensamentos que não edificam e que não fortalecem.
Mas eu sou crente. Mas eu sou crente do meu jeito. Não é esse tipo de crente que vai morar no céu. O crente que vai morar no céu, ele precisa estar embasado na palavra. Ele precisa estar vivendo, não é segundo a doutrina dos homens, não, é a doutrina que está aqui na palavra de Deus. Não adianta, nós temos falado isso, não adianta pertencer à igreja, não adianta pertencer e ter posição se nós não estivermos servindo a Deus de forma certa. Então veja bem, o que tem causado tristezas e dores, e por que a igreja da atualidade anda tão fria espiritualmente? Primeira coisa a frieza espiritual é causada pela excessiva preocupação com as coisas materiais. Uma das coisas que tem esfriado os crentes na presença de Deus é a preocupação excessiva pelas coisas materiais. As pessoas estão tão focadas nas coisas dessa vida, nesse mundo, que se esqueceram de orar, que se esqueceram de se separar, que se esqueceram de tirar uma meia hora, uma hora para ler a Bíblia. Tão enfadado em busca dos seus sonhos e objetivos, que esqueceram dos projetos celestiais que Deus tem para cada um de nós. Mas como que essa igreja vai se fortalecer se ela não ora, não jejua, não consagra, não ler Bíblia? O simples fato de vir aqui e receber a palavra vai ser bom para você, mas não é o suficiente. Nós precisamos entender que o retrato da igreja de Laodiceia é o retrato da igreja do fim dos tempos. E nós precisamos apegar-se à palavra, segurar as palavras, porque Jesus Cristo vai nos dar vitória. É interessante, queridos e amados irmãos, que a Bíblia vai falar em Mateus 13, 22, a parábola do semeador, que saiu a semear. E quando ele semeava, a Bíblia vai dizer que uma parte caiu em boa terra, outra à beira do caminho, mas teve uma semente que caiu entre os espinhos. O que é essa semente entre os espinhos? O que representa essa semente entre os espinhos? Ela representa o mundo, representa os espinhos. E ela estando entre os espinhos, a Bíblia diz que ela nasceu, mas ela foi sufocada. E então ela não prosperou. Ficou raquítica no meio daqueles espinhos, amarela, fraca, fina. Já viu como é que é uma planta quando ela está, que existe plantas maiores em cima dela, ela não desenvolve. Sabe o que isso representa? Os cuidados do mundo que vem e seduz as pessoas. A palavra é lançada, mas aquilo que o mundo oferece vem sufocando a palavra que vai proporcionar vida na vida das pessoas. E essas pessoas estão enfraquecidas, estando sem força, porque essas pessoas, pelo cuidado das coisas do mundo, elas foram seduzidas. Quantas pessoas estão vivendo assim? Tem carro, tem casa, tem conta bancária, passeia, vai para onde quer, viaja para onde quer, mas estão mortas espiritualmente. Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia estava dizendo: eu sou rico e abastado e não tenho falta de coisa alguma. É a verdade dessa realidade que estamos vivendo. Pessoas que batem no peito e dizem: eu sou cristã, mas estão mortos espiritualmente.
E nós precisamos tomar cuidado, igreja. Nós precisamos segurar na mão do Mestre. A igreja de Jesus se encontra hoje em uma situação decisiva, pois vivemos nos tempos finais, no tempo da justiça própria. Lembra que o nome Laodiceia significa o povo julga? Nós estamos vivendo no tempo da justiça própria. Aí a pessoa diz assim: eu é que faço e conduzo a minha vida, e ninguém tem nada a ver, ninguém paga minhas contas, eu não devo nada para ninguém. Ei, cuidado, seja mais humilde e comece a descer no pó e na olaria, porque talvez assim ainda haja esperança para a tua vida. A Bíblia vai dizer que a árvore cortada ao cheiro das águas, ela vai brotar. É preciso que haja humildade e reconhecimento, que nós precisamos nos aproximar mais, se aproximar mais de Deus, ser mais crente com mais devoção sincera e abandonar aquilo que o mundo está nos oferecendo, tentando nos matar todos os dias. É o tempo da justiça própria. No tempo do materialismo, no tempo do bem-estar, no tempo do egoísmo, nós estamos vivendo uma grande frieza espiritual, porque tem muita coisa. Materialmente eu estou bem, eu vivo uma vida desejável por qualquer pessoa, e é o tempo que mais tem predominado o egoísmo. Vamos pedir a Deus que Ele mude o nosso pensamento, o nosso coração. Todas essas coisas levam a igreja à frieza espiritual. Este era o problema que havia na igreja de Laodiceia. Aqueles crentes estavam dizendo assim: olha, ricos somos e de nada nós temos falta. Mas eram pobre, miserável, desgraçado, miserável e nu. E o Senhor vai falar: eu aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, e se vistam de veste, não de veste da lã negra, que era a moda da época. Jesus está dizendo: se vista não com a moda de Laodiceia, mas se vista com as vestimentas brancas. E que o colírio do Espírito Santo seja derramado em nossos olhos, para que nós possamos ver a glória de Deus. O Senhor quer nos revelar coisas grandes. O Senhor quer nos trazer a realidade, como é importante a igreja estar bem espiritualmente. A igreja precisa estar focada, a igreja precisa estar estabelecida, porque o final está se aproximando, o dia do juízo de Deus vai chegar, e só vai prevalecer aqueles que verdadeiramente são crentes de verdade. Não adianta achar que as riquezas, o dinheiro, a sabedoria, a formação vai te levar ao céu, porque isso não quer dizer nada. O importante, você pode ser abençoado, pode, mas não se esqueça de estar bem espiritualmente. Não se esqueça que a maior dádiva de Deus na nossa vida será a vida eterna. Agora, o que será que leva uma pessoa a se esfriar na fé? Nós falamos aqui de vários motivos. O que tem levado pessoas a se esfriar na fé? A ter frieza espiritual. Porque a frieza espiritual, ela acontece na vida de todos. O frio espiritual chega, mas a gente precisa ter força para caminhar, a gente precisa ter força para vencer,
A Bíblia vai dizer que Pedro, que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, ele sentiu frio e negou Jesus. Pedro. Elias, uma das profecias que se cumpriu mais rápido, estava dentro de uma caverna, escondido. São frios espirituais que nós enfrentamos. Mas nós precisamos entender que Deus em tudo tem um propósito. E o mais importante é quando nós entendemos que Deus tem grande obra para realizar através das nossas vidas. Se você olha hoje para o seu passado e tem saudade do seu passado como cristão, você precisa voltar ao primeiro amor. Se você olha e diz assim, olha, quando eu era novo, eu lembro que eu fazia, que eu cantava, que eu fazia isso, fazia aquilo, e hoje eu estou muito aquém. Você precisa voltar ao primeiro amor, porque você a cada dia tem que se ver melhor. Você a cada dia tem que evoluir na presença de Deus. Olha, antigamente eu fiz a obra, mas hoje eu faço uma obra ainda maior. Antigamente eu orava, mas hoje eu oro de forma maravilhosa. Antigamente eu lia a palavra, hoje eu leio muito mais. Sabe o que é isso? É porque algo de novo está acontecendo na sua vida. Não perca o amor pelas coisas de Deus. Não troque uma vida eterna por uma vida temporária, porque o tempo do fim vai chegando, a hora do arrebatamento está para acontecer. Agora veja bem, a frieza espiritual é causada pelo menosprezo da necessidade da comunhão com Deus. Não despreze, não abandone dizendo, eu não preciso orar, eu não preciso ir aos cultos, eu consigo ser crente em casa. Então a frieza espiritual começa por aí. Irmão, vem orar no círculo de oração, vem orar no tal dia, não dá para mim não, despreza. Aí quando está caído, não tem força para levantar. Aí acostuma como um crente desviado dentro da igreja, que já perdeu a presença de Deus há muito tempo e ainda acha que está cheio da graça e do poder de Deus. Mas na verdade só Jesus sabe como é que está a vida desse ou dessa. E nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Cuide da sua vida espiritual. Cuide incessantemente da sua vida espiritual. Veja bem, Isaías capítulo 43, 21 a 25, vai dizer o seguinte, que o povo havia se esquecido de Deus, não tinha mais prazer e nem comunhão. Isaías 43, 21 a 25 vai falar sobre isso, que o povo havia se esquecido de Deus. O povo que adorava, o povo que foi liberto, o povo que clamava, agora havia uma frieza espiritual. E Deus está falando e o povo não está ouvindo. Deus está exigindo naquela época sacrifício e ninguém sacrificava nada. Deus queria trazer o povo para a presença e o povo nem aí. O povo estava acostumado e estava prostituindo. Porque naquela época a maior prostituição era quando o povo de Deus se prostrava diante de deuses estranhos. E o povo agora estava distante de Deus, distante da realidade, ou seja, foram seduzidos pelo mundo. E quantas vezes Israel fora levado cativo, foi aprisionado pelo inimigo, subjugado por causa da desobediência do povo de Deus. E isso tem se repetido hoje. Quantas pessoas estão escravizadas por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Mas nessa noite Deus está mandando eu dizer, talvez você olhe e diz, olha, Laodiceia era uma igreja morna, era uma igreja fria.
E a nossa atualidade de hoje, como é que está vivendo? Aonde estão os jovens que entram na fornalha e o fogo não queima? Aonde estão os jovens que quando lançado entre os leões não são devorados? Aonde estão as irmãs que quando ora as prisões caem por terra e aquele que é condenado à morte é livre? Aonde estão os obreiros que quando dão as mãos e colocam a mão no arado, não existe demônio, não existe ninguém que vai resistir? É a igreja do tempo do fim que está vivendo na atualidade de hoje, uma igreja fria, uma igreja apostata, uma igreja que não crê mais no sobrenatural de Deus. Não creem. Muitos não querem acreditar mais. Muitos querem condenar, querem apontar, mas não querem olhar para dentro de si. Enquanto nós estivermos preocupados com a vida de fulano, nós não vamos ver como está a nossa própria vida. Jesus vai dizer, antes de tirar a trava que está no olho do teu irmão, tira a trava também que está no teu, ou seja, o argueiro para tirar a trava. Nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos crente fariseu, que colocamos 1001 coisa para as pessoas fazer, mas não queremos fazer nada. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas a pessoa não faz nada. Tem que andar desse jeito, tem que andar daquele, tem que fazer assim. Aí ele prega aqui, quando ele vai andar lá fora, a palavra não está condizendo com o que o pastor Roberto está pregando, então algo está errado. Lá fora ele é usurpador, lá fora é charlatão, lá fora é compra e não paga, engana, é mentiroso. E aqui dentro é o santo. Isso é ser fariseu, ser hipócrita. Nós precisamos deixar a religiosidade de lado e começar a servir Deus com fervor, com alegria, na unção do Espírito Santo. Abra o teu coração nessa noite e se precisa de ânimo, deixa Jesus aplicar essa injeção. Sai do automático. Ei, sai do automático. Esse negócio de vir na igreja, aprender a cantar, aprender a pregar e ficar naquele mimimi, não dá mais não. É tempo de renovo, é tempo de graça e unção nova, é tempo de uma expectativa diferenciada, aonde Deus já liberou, aleluia, do seu Espírito sobre toda a carne. O jovem pode profetizar, aleluia, o ancião também, a senhora, o obreiro, ninguém é maior do que ninguém. Deus quer usar você. Vamos deixar de ser o crente 6 horas. E vamos começar a orar também. Vamos deixar de ser o crente que critica. E vamos trabalhar também. Vamos deixar de ser aquele que nem sai da frente e nem deixa quem quer fazer. Porque tem crente que é assim, assume a posição, não faz nada, não realiza nada e não deixa aquele que tem possibilidade e sede de fazer, realizar. E fica lá empatando a obra de Deus crescer. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo que a igreja precisa se avivar espiritualmente. Não estou falando aqui, queridos e amados irmãos, de um fogo temporário, de um fogo que vem e passa, de um avivamento que é só dentro da igreja, que sapateia, pula e fala em língua. É aquele avivamento que vai carregar unção por onde você passar, e aonde você falar e estender a mão, o milagre vai acontecer. Levítico 6:13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. É assim que Deus faz. Deus quer acender essa fogueira, Deus quer trazer a vida espiritual de volta, mas nós precisamos pagar o nosso preço. Nós precisamos começar a nos dispor mais na presença de Deus. Precisamos deixar um pouco a dormida longa e começar a separar os momentos pela madrugada.
Temos que deixar mais aquele momento da novela do que amarrou, que prendeu, que está amarrado e não consegue fazer nada, e começar, em vez de estar assistindo negócio de novela aí de Gênesis, ir para a oração e para o jejum e começar a falar com Deus. Estou contra a novela não, irmão, eu sou a favor. É a palavra agora deixar de fazer algumas coisas para ficar focado em coisas que não vai fazer muita coisa. Então Deus está chamando o seu povo para viver uma vida sobrenatural, cheia do Espírito Santo. Na igreja de Laodiceia, Mateus capítulo 15, versículo 8, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Do que adianta eu chegar aqui e dar glória a Deus só com os lábios? O que adianta eu chegar aqui e quando eu for louvar, eu louvar só porque eu aprendi a cantar o hino? Isso Deus não recebe, porque é algo muito maior do que louvar, é adorar. Algo muito maior do que pregar a palavra é ser boca, é ser um canal, ou ser a própria bênção de Deus sendo distribuída na face da terra. Tem que entregar totalmente. Se você louva, entrega-se totalmente, se prepara para que quando você chegar e abrir a boca, Deus vai começar a operar milagre. Se você ministra a palavra de Deus, venha com fé, venha com dedicação, que quando chegar aqui, Deus vai falar através de você. A paz do Senhor, irmãos. O pastor me pegou de surpresa. Eita, cara lavada. No estudo da palavra, fica um mês sem pregar e não tem um sermão, não tem um esboço dentro da Bíblia. Que tipo de obreiro, que tipo de crente é esse? Passa um mês sem pregar, aí fica conversando carunchinha, inventando história para boi dormir. Meu irmão, ninguém veio aqui para ouvir conversa fiada, veio aqui para ouvir a palavra de Deus, a unção e a graça de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado, porque está sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. Existem embaixadores do mundo inteiro que representam o seu país nas embaixadas. Mas nós não somos embaixadores do mundo. A Bíblia diz que nós somos povo santo, geração eleita, povo exclusivo de Deus, geração eleita. E a Bíblia diz que nós somos embaixadores do Rei. Você não está aqui, o pastor Roberto não está nessa noite aqui representando o estado o estado do Goiás, não, nem o Brasil. Eu estou aqui nessa noite representando o reino de justiça e de paz. Eu venho aqui para trazer as boas novas do reino de Deus até você. E isso é uma responsabilidade muito grande. Não é só chegar, pegar o microfone e falar qualquer, não. Eu tenho que trazer para você a realidade, porque para morar lá tem que ter santificação e vida espiritual cheia da graça de Deus. Na igreja de Laodiceia, a frieza espiritual estava acompanhada de orgulho espiritual. Mas aquela igreja havia negligenciado a comunhão com Cristo. Não deixe, não abandone a sua fé. Eles estavam tão abastados materialmente que não se sentia necessidade de oração e de estudo da Bíblia. Eles estavam tão abastados financeiramente que eles não tinham mais necessidade de orar. Eles não tinham mais necessidade de estudar a Bíblia. Não, aqui eu resolvo tudo. Meu dinheiro compra tudo, faz tudo. Não me falta nada. E essa é a realidade da igreja do século 21. Eu não sinto falta de nada, mas são pobres, miseráveis e nus.
Nem sempre uma vida próspera é sinal de uma vida espiritual bem ajustada. Porque as pessoas mais pobres que existem são as mais ricas. Porque para Deus não importa o que você tem, importa o que você é. Deus não confunde a sua voz no meio de quase 8 bilhões de pessoas. Deus não confunde a sua voz, Ele sabe qual é a sua voz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não abandona aquele que crer nele. Aquele que confia nele, Deus continua agindo, trabalhando, derramando a sua graça, o seu poder. Mas em nome de Jesus é preciso estar bem diante de Deus. Porque o dia de amanhã não pertence a nós. Nós estamos vivendo uns dias agora, onde pessoas têm descido à sepultura, quase 500 mil pessoas no Brasil. E uma nova enfermidade chegando, dizendo que mata em 24 horas e a pessoa talvez nem sintoma sente. E não dá para vacilar. Não dá para ficar de qualquer jeito com a vida desarrumada, falando amanhã eu vou, amanhã eu faço. Não é hora de fazer e é agora. Porque nós não sabemos o que nos espera daqui a 1 hora, a alguns minutos ou daqui a alguns dias. O importante é que quando o Senhor nos chamar, nós venhamos estar cheios do Espírito Santo. Aí os discípulos vão perguntar: qual é o tempo da sua vinda, Jesus? Nos diga aí quando será a vinda do Senhor. Ele vai dizer, naquela época, humanamente ele disse: só o Pai sabe. Mas ele vai deixar uma recomendação inteligente, dizendo: uma coisa eu vos digo, em todo tempo vigiai. Porque não importa a hora do arrebatamento, o importante é estar na brecha. Não importa se é daqui 1 mês, se é daqui 1 ano ou 10 anos, ou se é daqui a 10 minutos, o importante é estar na presença e estar bem. Não adianta, mas eu pertenço à igreja, mas se estiver morto espiritualmente, não vai subir. Se não tem comunhão com o Espírito Santo, vai ficar. É momento de refletirmos sobre essa realidade, porque lá em Jerusalém já começou os ataques a acontecer. E Jerusalém é a figueira. E Jesus dizia: olhai para a figueira, quando estão ternos os seus ramos, quando as folhas vêm chegando, está próximo o verão. Ou seja, o final de todas as coisas está chegando. E nós precisamos ficar mais ligados no Senhor, esquecer das coisas desse mundo, porque o mundo está aí atraindo as pessoas, a tecnologia tem atraído as pessoas têm perdido a vida inteira diante de uma TV, diante de um celular, diante de um smartphone, diante de um notebook. E cadê o tempo da oração? Tinha dinheiro, eram ricos, prósperos. No entanto, Jesus se encontrava do lado de fora das suas vidas e dos seus projetos. Não adianta termos dinheiro, sermos ricos e prósperos financeiramente, se Jesus está do lado de fora da nossa vida. Se Jesus não faz parte dos nossos projetos. Eu digo para os irmãos uma coisa: se Jesus não entrar num projeto que eu colocar diante dele, eu digo para ele: se o Senhor não estiver nesse projeto, não vai dar certo. Se o Senhor entrar nesse meu projeto, vai dar certo. Jesus me ajuda e não deixa eu tomar decisões que o Senhor não esteja de acordo. Porque muitas das vezes nós fazemos tantos projetos, nós fazemos tantas coisas e Jesus nem aí. Jesus muito longe, não tem mais oração. Antigamente,
Alguém ia fazer qualquer negócio, ia fazer qualquer coisa, ele dobrava o joelho, orava e chegava nos santos da igreja, nos pastores e dizia: olha, pastor, ora por mim porque eu quero fazer isso. O que o senhor pensa, o que o senhor acha? E ele ouvia a voz do seu pastor: não faça, faça que isso vai ser uma bênção. Aí depois chega na igreja, todo arrebentado: pastor, parece que Deus não está comigo. Por quê, irmão? Não, eu fiz um negócio aí, acabou minha vida, acabou com tudo. Você pediu alguma orientação antes de fazer o negócio que você ia fazer? Você pediu confirmação do Senhor? Ou você se empolgou tanto com a situação que você parece que nem via nem ninguém, e principalmente Deus você não via? Era o seu querer e não o querer de Deus. Mas é bom quando o cristão entende e coloca Deus no centro da vida. E aonde ele está, não importa se ele tem muito ou pouco, mas está cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Às vezes nós possuímos tanto e desfrutamos tão pouco. Às vezes tem tanto e no mesmo instante não tem nada. E tem gente lutando, parece que o império, parece que a morada permanente dele é aqui. Porque é buscando riqueza, adquirindo riqueza e lutando por riqueza. E quando morre, não leva nada. Não leva nada. E ainda fica aí uma briga entre os parentes. Aí aquele carro que ele não teve coragem de doar na obra, ou usar ele para fazer a obra de Deus, aquele dinheiro que ele não investiu naquilo que podia ajudar alguém que estivesse necessitado. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que ele lutou a vida todinha, alguém vai pegar e queimar dentro de 1 mês ou 2 por aí, ó. E ainda vai dar gargalhada e dizer: olha aí como é que eu estou, sem ter feito nada. Então nós precisamos começar a investir no reino de Deus. Nós precisamos se preocupar mais com aquilo que é a obra de Deus. Tem pessoas que ele tem a oportunidade de fazer a obra de Deus aqui e não faz. Eu estou falando aqui na sede, tem oportunidade de participar de conjunto, participar de grupo, e ele fica como uma estátua dentro da igreja, indiferente, achando que é o melhor, que é a bola da vez, mas ele não sabe que o tempo está passando e um dia há um acerto de conta que vai ser feito. Eu digo para os irmãos que há muitas situações que eu já, lavei as mãos e disse: Senhor, o que eu podia fazer eu fiz, agora é contigo. Aí o Senhor vai fazer conforme o teu querer, porque o que a igreja podia fazer para trazer essa pessoa, para ela estar bem, cheia da graça, cheia da comunhão, nós fizemos. Mas muitos estão rejeitando, muitos estão indiferentes com a obra de Deus, muitos estão indiferentes acerca da comunhão. Muitas pessoas não entenderam ainda o que é o Evangelho, o que é ser cristão, o que é ser um servo do Senhor, mas ainda bem que tem muitos que já entenderam isso, está marchando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Assim também estava o povo de Deus na antiga aliança, conforme o texto lido pelo profeta Isaías, eles não tinham mais prazer na comunhão com Deus. Olha aí, eles não tinham comunhão. Para terminar, a frieza espiritual é causada pela indiferença e o respeito a respeito da vida eterna. A frieza espiritual é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. Marcos 8:36, a Bíblia vai dizer: pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma? Isso aqui é muito forte, sabe por quê? Não tem ninguém dono do mundo inteiro. E os maiores milionários que existem estão entre o povo judeu. Mesmo assim não se compara à riqueza do mundo inteiro. E o Senhor vai deixar claramente do que adianta
o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A igreja de Laodiceia estava presa às coisas terrenas, que não se preocupava com as coisas eternas. Deus nunca proibiu e nem proíbe você desfrutar de coisas nessa vida, que sejam boas, que sejam honestas, mas que você não se afaste da presença do Senhor Jesus Cristo. Muitos na igreja moderna, infelizmente, vivem essa realidade. Quantos dos que chamamos cristão não estão mais importando com a vida espiritual e muito menos com a eternidade? Quantas pessoas nós chamamos de cristão que não mais estão preocupados com a vida espiritual, não está nem aí. Não estou afim não quero. Estão desprezando o que Deus tem de melhor para nós. Tem muita gente que nós estamos falando dele acerca da eternidade e ele não está nem aí. Não estou preocupado com isso não. Eu gosto de viver assim mesmo e é assim que eu vou continuar vivendo. São indiferentes acerca da eternidade. Mas eu quero te dizer, você que ouviu e aceitou a palavra, você é bem-aventurado. E o envolvimento demasiado com o mundo material e a falta de comunhão com Deus acaba deixando Jesus de lado e de fora das suas vidas e dos seus interesses. Então, em nome de Jesus, a conclusão para encerrar vai dizer que nessa noite possamos meditar sobre a nossa vida espiritual e não permitir que os cuidados dessa vida, a falta de comunhão com Deus e a indiferença a respeito da vida eterna venha nos afastar do amado das nossas almas. Jesus jamais pode ficar de fora da nossa vida. O Espírito Santo jamais pode ficar distante dos nossos projetos. Em tudo que nós formos fazer, que vamos fazer, coloquemos Deus na frente. Independente do que dizem ou pensam, você não pode andar pela cabeça por mentalidades humanas, não. Você precisa andar pela orientação da palavra e do Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a grande realidade, meus queridos e amados irmãos. Porque hoje não é mais a palavra que determina o que nós devemos fazer, mas é aquilo que o povo julga ser o que deve ser feito. E assim muitos têm julgado, é desse jeito. O caminho é por aqui, sendo que a Bíblia não ensina nada daquilo. E isso vai custar muito caro. Então nós que somos líderes, pastores que estamos aqui, cuidemos do nosso povo. Falemos a verdade. Porque a igreja que fala a verdade, infelizmente, estão vazias. Tem um número reduzido de pessoas hoje. Mas as igrejas que falam o que o povo quer ouvir estão assim, ó. A igreja que não precisa corrigir, não precisa exortar, não precisa falar. Não, pode deixar correr solto, pode ficar desse jeito aí mesmo. Pode vir e ficar desse jeito, aqui pode tudo. Só não pode um dia entrar na cidade santa pelas portas. Mas que Deus em Cristo possa nos conscientizar. E que cada um de nós que estamos aqui, você cuida do seu corpo. Você que está aqui, você se alimenta, bebe água, toma vitaminas, para que você esteja bem fisicamente, faz exercício. Tem alguns que até participam em academia para ficar bem fisicamente. Mas assim também é a nossa vida espiritual. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos frequentar, participar da obra de Deus, porque isso edifica e fortalece a nossa fé em Deus. Fica de pé nessa noite, queridos e amados irmãos. E nós vamos neste momento fazer uma oração. E nesta oração, eu quero que você, porque lá em Laodiceia, a cidade de Diópolis,
que depois se transformou em Laodiceia. Um povo que tinha uma religião e depois deixou tudo por causa dos recursos e do dinheiro e das riquezas. Mas que esta igreja continue firmada na presença do Senhor e não abra mão de ser cheio do Espírito Santo. Se alguém olha para você, você que é cheio do Espírito Santo e zomba, preocupa não, porque é melhor ser cheio do que vazio. A irmã testificou aqui, porque quem está vazio não vai suportar. Quem está vazio não vai prevalecer, mas quem está cheio vai suportar e vai prevalecer. Porque venha o que vier, você está cheio de Deus. Aconteça o que acontecer, você está cheio da graça. Você não é crente porque Deus te abençoou, não. Você não é crente porque Deus pode te curar, abrir a porta. Você é crente porque você, aleluia, é reconhecedor do sacrifício que Ele fez e você vai servir a Ele até o fim. Você é crente em Deus porque você acredita no sobrenatural do Senhor. Você acredita que Ele é o Deus que abre porta onde não existe. Você acredita que Ele ainda abre o mar para aquele que crê passar. Você acredita que Ele ainda está trabalhando nesta noite e está movimentando todas as coisas em teu favor. Você é aquele que acredita que Deus não dorme, que Deus não pestaneja e que os inimigos serão confundidos e não chegará até a tua tenda nenhuma praga. Você é aquele que acredita que o milagre, o extraordinário está acontecendo na tua família. Você é aquele que crê e acredita que você vai viajar nas asas do Espírito e vai ver, aleluia, a glória de Deus. Você é aquele que crê, aleluia, aleluia, que o leão vai ter que jejuar e você não vai ser tocado, porque você anda no Espírito, você anda na presença, você vive diferente e muitos não entendem o que Deus está fazendo com você. Ah, Espírito Santo. Meu Deus, livrai-nos de todo mal. Livrai-nos da morte espiritual. Ressuscita nos corações a tua presença nessa noite. Ressuscita na Ebenezer e aquele que está em casa, a tua presença agora. Não importa se tem 4 dias que morreu, não importa se tem 18 anos com essa enfermidade, não importa se tem 12 anos sofrendo, o importante é que Jesus está trabalhando. Espírito da verdade, Espírito da verdade, começa a trabalhar agora. Espírito Santo que habita na igreja. Senhor, nós não somos, aleluia, como o povo de Laodiceia, nem queremos. Ah, Senhor, longe de nós sermos, ó Pai, pessoas, Pai, frias, fracas, mas enche-nos do Espírito Santo, porque sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada, Senhor, mas com a Tua presença nós vamos além. Ah, Senhor, meu Deus, dá visões nessa noite ao Teu povo. Libera, Senhor, sobre a vida da igreja os dons espirituais, os dons que capacita. São 9 os dons. Senhor, dai a cada um segundo a necessidade. Distribui os dons agora. Distribui segundo a necessidade. Se é o dom de cura se é, aleluia, o dom de profecia, Deus de poder, Deus de glória, vai trazendo segundo a necessidade, vai trazendo segundo a necessidade.
Sai deste pensamento, sai da mornidão agora. Sai da mornidão, sai da mornidão, sai da mornidão, sai dessa estagnação, sai dessa vida de não saber o que quer. Vem para Jesus, se entrega para Ele e deixa Ele te encher. Para fazer a obra tem que estar cheio, para fazer a obra tem que se encher da graça, tem que encher do poder de Deus. Comece a adorar o nome dEle, seja cheio nessa noite. Está fraco, se fortalece agora. E Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro. Mas naquele dia Deus marcou encontro com Moisés. E diz, quando ele olha, ele vê uma sarça, aleluia, ardendo em fogo, mas ela não se queima. E ele vai olhando, vai querendo ver, e Deus diz: ei, para aí! Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo, aleluia. A sandália representa muita coisa. Tira essa sandália, lança a capa fora e vem se encher do poder de Deus. Há uma unção liberada aqui nessa noite. Já tem uns aqui que entendeu a unção que Deus liberou. Já tem pessoas aqui que pegou, aleluia. Ah, Deus, eu sei, Jesus. Tem pessoas que já pegou, tem pessoas que já entendeu, tem pessoas que já está sendo cheio do poder, cheio da unção. Com esse crente Satanás não pode, com esse crente o diabo não pode. Sabe por quê? Porque esse crente é canela de fogo, é do manto de Jeová. Aleluia, glória. Queima, Jesus, queima. Meu Deus. Ai, vai. E o vento sopra. E o vento soprou sobre o cenáculo. E línguas de fogo foram ouvidas entre eles. Deus de poder. Crente que é crente tem que ser batizado com o Espírito Santo. Crente que é crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você ainda não fala em língua, se você não foi batizado, selado com o Espírito, é nessa noite Deus quer te encher. Nós somos a geração do Espírito Santo. E a geração do Espírito Santo lá na igreja primitiva, todos foram cheios do Espírito Santo, porque aonde o Espírito Santo está, algo novo vai acontecer. E Deus veio nessa noite para dizer para você: sai dessa frieza espiritual, meu filho, e vem para cá, vem ser cheio do poder de Deus. E como que eu faço? Dá glória a Deus e aleluia aí. Dá glória a Deus e aleluia aí. O segredo é glorificar, é dar glória ao nome de Jesus. Quando a glória sobe, 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 a glória vai descer. Quando a glória sobe, está subindo glória, está subindo glória. E agora começa a descer a resposta dele, começa a descer. Alamandagassura, mandagaxeri, andalébia. Eu estou no meio de um povo que crê, eu estou no meio de um povo que é pentecostal e é cheio do Espírito Santo. Receba!
Olha aí que coisa linda. Olha aí que coisa linda. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. É fogo, é fogo, é fogo.